Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, rememorando trajetórias de nomes muito importantes do cenário artístico ligados à televisão, que estão vivos para receber essa homenagem, né? A gente destaca isso porque nas segundas-feiras nós falamos só daqueles que já nos deixaram, no In Memoriam, né? Nosso focalizado do Vale a Pena nesta semana é o roteirista, o autor Euclides Marinho. Euclides Marinho, que é autor de uma novela que agora nós podemos rever, né, 25 anos depois do seu lançamento, no canal Viva, né, que é Andando nas Nuvens. Antes de começarmos aqui o nosso programa, eu peço a você, como peço sempre, que se não for inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, ative no sininho as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos com outros noveleiros do meu Brasil varonil. Segunda noite temos Ligados na TV, podcast do Observatório da TV, não perca. E avalie com carinho a possibilidade de você ser membro aqui do canal, tá? Clique aqui no Seja Membro, que você vai ver com que quantia, é uma quantia módica, tá bom? Isso não é uma força de expressão, é módica mesmo. E você pode ver os vídeos antes, o próprio Vale a Pena aqui você pode ver antes. Você tem conteúdos exclusivos para os membros do canal, que não são liberados para aqueles que não são, tá bom? Então, vale a pena, parafraseando aqui o nome do nosso programa. Euclides Marinho nasceu no Rio de Janeiro no dia 14 de fevereiro de 1950. Logo mais então ele já vai fazer 74 anos de idade. E o seu objetivo profissional inicial era fazer cinema, né? Ele trabalhou com fotografia, da adolescência dele até com 15, 16 anos ele já trabalhava com fotografia e foi nesse caminho até cerca de 27 anos de idade. E desde bastante jovem ele teve um amigo que inclusive foi seu parceiro profissional em várias empreitadas no decorrer da vida, que foi o Lula Campelo Torres, né? Eles se conheciam já dessa época e entre fugas pontuais, né, do dia a dia profissional ali, depois de algum tempo fazendo a mesma coisa, como, por exemplo, durante a época em que Euclides se refugiou por algum tempo em Friburgo, vivendo de agricultura, no auge da tendência da comida macrobiótica, né? Uma comunidade um pouco hippie, por assim dizer. Nessa época ele era casado com Odete Lara, uma atriz muito famosa, né? Que você pode ver no Globoplay em Pátria Minha, por exemplo. Euclides, ali quando ele tinha 20 e tantos anos de idade, 26, 27 anos, teve a ideia de desenvolver um curta-metragem, né, um videoclipe. Esse nome não era uma coisa que fosse usada na ocasião, nós estamos falando aí dos anos 70, né, 77, e ele desenvolveu um videoclipe da música Sinal Fechado, né, que é do Chico Buarque, Paulinho da Viola, né, salvo engano meu. Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Né? E foi oferecer esse material a José Itamar de Freitas, que era o diretor do Fantástico. Na ocasião, o Fantástico exibia clipes de cantores das mais variadas tendências musicais. Eles tinham, ele e Lula, né? Tinham, não Lula presidente, tá, gente? Lula Torres, como eu disse, né? Só para constar, né? Porque você pega desavisadamente, né? Eles tinham um contato na TV Globo que fez com que o material do Sinal Fechado chegasse a José Itamar de Freitas. Segundo Euclides Marinho, José Itamar de Freitas achou uma bela porcaria, não gostou. Mas Borjalo, Mauro Borja Lopes, né, que era um executivo de alto escalão da TV Globo, né, teve contato com aquilo, achou interessante, acabou conversando com Euclides e Euclides, ao ver que não ia dar jeito para ele fazer nada naquele sentido, nem de fotografia, nem de imagens em movimento no próprio Fantástico ou em outros aproveitamentos, quem sabe até o Globo Repórter, que na ocasião tinha profissionais do cinema ligados à sua realização, como Walter Lima Júnior, né, Eduardo Coutinho, João Batista de Andrade, né, o Euclides Marinho falou assim, e para escrever? Não tem nada que eu possa fazer para escrever? Aí ele falou, bom, você vai ter que falar com o Boni. Eu arrumo um encontro para você com o Boni e você vê com ele. Esse encontro demorou, mas saiu.
E Boni, ao receber Euclides Marinho, disse para ele, tá bom, né? Eles conversaram ali, eu queria escrever, eu fiz isso, fiz aquilo outro, trabalhei com fotografia, já trabalhei com cinema, né? Nessa fase de fotografia ele se envolveu, digamos assim, com várias produções de cinema, inclusive, salvo erro meu, A Estrela Sobe, que foi lançado em 1974. E aí Boni disse a ele, no momento nós temos 4 projetos nos quais talvez você se encaixe. 3 são do Augusto César Vanucci e 1 é do Daniel Filho. Sabendo disso e já conhecendo Daniel Filho da sua experiência em cinema, Euclides Marinho foi procurá-lo, conversou com ele e foi assim incorporado à equipe de uma série que Daniel Filho estava para implantar na grade de 1978 da TV Globo, chamada Ciranda Cirandinha, centrada em 4 amigos que moravam juntos num apartamento na zona sul do Rio de Janeiro e dividiam ali as dificuldades financeiras, emocionais, profissionais, né? Esses amigos, né, tinha o Fábio Júnior, a Lucélia Santos, a Denise Bandeira e o Jorge Fernando, né? Essa é uma série que, embora tenha sofrido muitos problemas com a censura, e era exibida num horário para adultos, né? À noite, depois da novela, enfim, até mais tarde, né? Só que, infelizmente, ela acabou tendo poucos episódios. Só que deixou uma semente, né, das séries nacionais. Aquilo foi uma tentativa, enfim. E Euclides, então, entrou para a TV Globo a partir de Ciranda Cirandinha. Logo em seguida, quando a equipe foi dissolvida, os seus roteiristas, os seus profissionais ligados à criação, foram distribuídos pelos novos projetos que foram encomendados a Daniel Filho naquele momento, as séries brasileiras, né? E dessas séries, Euclides foi designado para trabalhar em carga pesada, junto com, por exemplo, Gianfrancesco Guarnieri, Dias Gomes e Carlos Queiroz Teles. Mas ele não se encontrou naquele universo da proposta de carga pesada, não se sentiu acolhido, né? E durante uma ausência do Daniel Filho, que viajou numa fase de reuniões de criação ali entre os roteiristas designados, Euclides acabou se achando junto com Lenita Plontinsky e outros profissionais, Armando Costa, Renata Pallottini, né? Manuel Carlos, também, salvo engano da minha parte, no desenvolvimento da série Malu Mulher. E incorporou-se a essa equipe, depois Daniel Filho concordou, né? Eu estou em Malu, tudo bem para você? Não, tudo bem, tudo bem. E Malu Mulher, um projeto que foi premiado, elogiado, muito assistido no Brasil e fora dele, né? Um sucesso de exportação da TV Globo, Malu Mulher, com Regina Duarte, representando ali aquela geração de mulheres que reconstruíam a sua vida profissional e pessoal depois de dissolver um casamento. Ela tinha uma filha adolescente, que era a Najara Tureta, a Elisa, né? Esse foi um projeto que marcou muito a vida de todos os profissionais nele envolvidos e credenciou o Euclides para outros trabalhos porque ficou muito prestigiado, né? Em seguida, ao longo dos anos 80, ele continuou participando assim de projetos bastante biscoito fino da programação da TV Globo, exibidos ali numa faixa muito nobre para um público dito selecionado, né? E com muito mais liberdade até em temática, no caso das ficções, do que as novelas, né? Euclides Marinho escreveu, além de participar de projetos que envolviam música diretamente, né, como Mulher 80, que foi um especial de fim de ano ali na virada de 79 para 80, com as grandes cantoras do momento, né, Elis Regina, Rita Lee, Joana, Simone, Marina, né? Ele também esteve presente em Antônio Brasileiro, que é de 1987, Cida, a Gata Roqueira, que é de 85, e também um programa ou outro da série Grandes Nomes, que foi dirigida, produzida por Daniel Filho ali por 81, 81, né? Em termos de minisséries e de unitários, né, da dramaturgia propriamente dita, Euclides Marinho escreveu 2 minisséries bastante significativas, Quem Ama Não Mata, que foi uma das primeiras, em 1982, né, que teve a sua grande inspiração nas frases que foram pichadas pelos muros das grandes cidades a partir de crimes passionais que explodiram na segunda metade dos anos 70, principalmente a morte de Ângela Diniz por Doca Street, né, no finalzinho de 1976. Essa minissérie foi protagonizada pelo Cláudio Marzo e pela Marília Pera, que interpretavam um dos casais
que eram abordados ali nas suas variadas dificuldades de relacionamento, né? Havia outros como Susana Vieira e Paulo Vilaça, Denise Dumont e Daniel Dantas, Tânia Scher e Hugo Carvana, Norma Geraldi e Dionísio Azevedo, enfim. Né? E a outra minissérie foi em 1984, Meu Destino é Pecar, baseada na obra de um escritor do qual o Euclides gosta muito, um escritor que ele aprecia muito e leu a vida toda, lê até hoje seguramente, né? Nelson Rodrigues. Essa minissérie teve nos seus papéis principais Lucélia Santos, Tarcísio Meira, Marcos Paulo e Maria Zilda. Além de Débora Evelyn, Natália Timber, Nessete Bruno, Ivan Cândido, Ivan Seta, Osmar Prado, Carmen Monegal, Dionísio Azevedo novamente, enfim. Entre as duas minisséries, Euclides Marinho escreveu vários programas de um projeto de muito prestígio e de muito sucesso, chamado Quarta Nobre. Né? Era um prosseguimento da proposta dos anos 70 do Caso Especial, com histórias que se fechavam numa noite só e que durante vários meses daquele ano elas eram como se fossem telefilmes, tinham cerca de 1h30 de duração. Depois foi reduzido para só 1 hora, ainda em 83, né? Mas dificuldades com a censura, a própria carestia do projeto levaram a essa medida, também a existência da novela das 10, que voltou a existir naquele momento, né? Eu Prometo, da Janete Claire. E algumas das histórias que Euclides Marinho escreveu para a Quarta Nobre foram 2 baseadas em crônicas, contos, enfim, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Demônios do Posto 5 é uma e Casal Vintém é outra. Demônios do Posto 5 com Cláudio Marzo, Daniel Filho e Débora Bloch. Casal Vintém com Marco Nanini e Maria Zilda Bethlen, salvo erro meu. Marco Nanini, um ator que Euclides também gosta muito do trabalho dele, né? Não só ele, nós todos, né? Marco Nanini. E também Mandrake, outra coisa que vem da obra do Luiz Fernando Veríssimo, né? Com Francisco Coco, Bruna Lombardi, também salvo erro meu, Dina Sfati, né? E um original de Euclides que foi Feliz Ano Novo de novo, no finzinho de 83, com Regina Duarte. Ainda na produtiva década de 80, mais um caso especial que foi Negro Léo, da obra do Chico Anísio, escrito por Euclides e Luiz Gleiser, em 1986. Esse tem um elenco estrelado, né? Que é o elenco estelar e um elenco estrelado também. Lilian Lemmertz, Eva Vilma, Hugo Carvana, Nelson Xavier, Lima Duarte, Heloísa Mafalda, enfim. E Euclides Marinho participou da equipe de criação de séries, de novos projetos assim mais ousados em busca de novas propostas para a televisão. Armação Ilimitada, que estreou em 1985, Tarcísio e Glória, em 1988. No final desse mesmo ano de 88, Chop Chop, junto com Antônio Calmon, de quem falamos aqui recentemente também no Vale a Pena, se você não viu está fácil de encontrar. Né? Até que chegou o momento de Euclides escrever a sua primeira novela como autor titular. Né? Ali ele já se achou um pouco mais propenso a aceitar esse desafio, em 1990, né? Depois de quase 10 anos da sua primeira experiência em novela, que foi colaborando com Gilberto Braga numa história chamada Brilhante. Ele não gostou do trabalho de escrever novela e largou a novela. No meio da novela ele disse para o Gilberto que não queria mais. E o Gilberto disse assim: você está destruindo a sua carreira. Felizmente não foi o que aconteceu, mas poderia, né? A novela que ele escreveu foi a partir de um argumento da Dulce Bressani, ou Dulce Conforto, como ela assinava antes, e que além do Euclides tinha como autores titulares a Leonor Macer, que o substituiu como colaboradora de Gilberto em Brilhante, e Marcílio Moraes. O nome dessa novela é Mico Preto. Né? É uma novela marcada por críticas, marcada por ser uma novela, digamos assim, estranha, né? Uma novela fora do comum. Cada autor escrevia 2 capítulos, pelo menos para manter uma unidade de um dia para o outro, em palavras do próprio Euclides. Mas é uma novela envolta em uma nebulosidade de por que ela foi feita, por que tantos problemas, houve uma liberdade para os atores fazerem, não o que quisessem, mas muito do que quisessem, né? Isso dito pelo Miguel Falabella, que fazia um dos papéis de mais destaque na história, o Zé Luiz, né? E realmente é um argumento curioso, o de Mico Preto. Depois, outra novela de Euclides Marinho só surgiria em 1999, agora ele como autor titular mesmo desse projeto, né? Que foi
Andando nas Nuvens. Essa é a história que a gente acompanha agora no canal Viva, centrada num personagem chamado Otávio Montana, que era interpretado pelo Marco Nanini, um homem que sofre um acidente e fica 18 anos em coma. E quando ele acorda, claro que a vida está muito diferente, né? Não só em termos de família, as filhas dele que eram crianças são moças crescidas, enfim, né? Mas porque o mundo mudou. O Rio de Janeiro mudou, o Brasil mudou, o mundo mudou, né? E a readequação do Otávio à vida e descobrir que, na verdade, ele acreditava em certas coisas que não condiziam com a verdade nas suas relações afetivas. Ali, um grande amigo dele que ele tinha como um irmão, Antônio Sanmarino, que era o Cláudio Marzo, na verdade um invejoso, né, que queria a mulher dele, queria tudo dele, enfim. Essa novela é muito interessante e 25 anos depois seguramente vai ser muito bom acompanhá-la de novo. Quisemos muito ao longo desse tempo, né? Nós que a assistimos na época e gostamos dela. É o meu caso. Depois Euclides Marinho escreveu em 2002 outra novela, essa tumultuada, Desejos de Mulher. Desejos de Mulher teve a sua estreia antecipada em cerca de 3 meses. Ela estrearia em março-abril de 2002 e teve que começar em janeiro, no fim do mês. E isso atrapalhou todo o processo, né? Como o próprio autor disse na época, a novela começou numa roubada e quando começa a roubada, é roubada até o final. Essa frase é curiosa, né, de você ver o próprio autor dizer, mas é verdade. Foi um jeito difícil de levar essa novela, porque ela começou com problemas de audiência, ele não estava no seu melhor momento de vida particular para escrever uma coisa tão puxada, que exige tanto do seu criador, como é uma telenovela, né? Então, infelizmente, o resultado ficou aquém do que ele poderia ter entregue, por assim dizer. Mas, mesmo assim, foi uma novela que batalhou muito para subir em audiência, acabou conquistando um ibope melhor no seu decorrer, né? Tem uma vilã muito lembrada por quem a assistiu, que é a Selma, papel da Alessandra Negrini, né? E vale a pena ver de novo, né? Como diria o outro. De lá para cá, Euclides Marinho não quis mais escrever novela. Até surgiu a possibilidade dele fazer, por exemplo, uma novela das 11 ou uma super série, enfim, que se chamaria Irmãos de Sangue, agora no final da década de 2010, e juntaria elementos adaptados, modernizados, enfim, de vários textos teatrais de William Shakespeare, como Rei Lear, principalmente, na sua trama central. Mas esse projeto, como muitos desses últimos anos, acabou não indo para frente, né? Euclides Marinho emprestou o seu talento para a televisão nos anos 90, numa breve saída da TV Globo, por exemplo, em Confissões de Adolescente, uma série baseada na obra da Maria Mariana para teatro, né, com produção e direção do Daniel Filho, foi exibida uma parte pela TV Cultura e outra pela Bandeirantes. Participou da criação de A Justiceira, da série Mulher, também do Sai de Baixo, né? E, em termos de trabalhos como minisséries, ele escreveu Capitu, que foi adaptada, né, foi inspirada e com bastante respeito até ao texto do próprio romance Dom Casmurro, né, do Machado de Assis. Capitu foi ao ar no final de 2008, salvo engano da minha parte, ou primeiros dias de 2009. Né? Ele também escreveu O Brado Retumbante, minissérie de 2012, com Domingos Montanher, José Wilker e Maria Fernanda Cândido, e Felizes para Sempre, interrogação, né? De 2015, que é uma recriação, um novo tratamento da ideia de quem ama não mata. Não dá exatamente para dizer que é um remake, mas é aquele mesmo universo retratado agora em Brasília, desses anos de 2010 tumultuados na política, enfim, né? Além disso, em 2010, ele assinou os textos dos episódios de As Cariocas, um projeto liderado pelo Daniel Filho, um seu amigo e companheiro profissional da vida toda, de grande qualidade, né? As Cariocas, e que é inspirado na obra de Sérgio Porto. Né? Algumas histórias foram criadas para a televisão e outras adaptadas de um livro do Sérgio Porto chamado As Cariocas. Euclides Marinho é um profissional que, infelizmente, ele não curte muito essa coisa de escrever novela, né? A novela realmente nunca foi uma prioridade. Chegou um ponto que ele achou que podia fazer, enfim, né? Mas não é a praia do Euclides Marinho. E eu acho que a gente só tem a lamentar, porque se ele curtisse fazer, né? Seria muito interessante para nós, porque teríamos mais um autor com um texto muito bom, de uma capacidade comprovada de abordar temas do universo feminino. Essa foi uma fama que ele adquiriu ao longo da carreira, ele mesmo não entende muito porquê,
né? Mas é porque sempre tratou de mulheres muito bem, mulheres muito fortes nos enredos que ele criou, né? Nas suas produções. Então isso faz sentido, claro, né? Assim como se diz do próprio Manuel Carlos, que também é um autor que entende bem o universo feminino, enfim, né? E é de se lamentar que o Euclides Marinho não tenha podido escrever mais novelas e nem querido também, né? Escrever mais novelas. Quem sabe faça ainda, a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, já dizia o ditado, né? Euclides Marinho é um profissional de uma trajetória muito respeitável. E esse nosso breve relembrar aqui neste Vale a Pena atesta isso, sem dúvida alguma. Eu espero que o Euclides Marinho, caso assista aqui ao nosso programa, goste dele. Essa é uma homenagem bastante merecida. Você que admira os trabalhos dele também. E na próxima semana tem mais. Um abraço, obrigado pela sua audiência. Tchau.